Trade dia 10 de novembro de 2020. Eu comecei fazendo o seguinte, eu tracei aqui esse Fibonacci para achar essa faixa de Gaza que está marcada aqui do dia anterior. Tá vendo? Essa região, então eu vou apagar aqui. E marquei esse último topinho. Esses dois topos também estão marcados, vou mostrar porquê, foi onde eu saí na minha operação, mas tem essa faixa de Gaza e esse topinho aqui que está marcado também que foi relevante. Mas vamos lá, o dia começou meio embolado, ele foi até andando, só que de uma forma bem feia, tá vendo? Ele não fez um movimento, e a partir daqui ele se formou um movimento e chegou, eu não vou dizer esticado, mas ele chegou relativamente rápido nesse topinho. E aqui é uma região que eu considerei entrar. Eu não entrei por causa da faixa de Gaza, porque eu queria esperar um trade melhor. Mas aqui é uma região... Tiveram duas entradas no índice hoje. Uma que é dividida em duas, essa primeira aqui, e uma segunda que foi a que eu fiz. Mas vamos lá. Aqui qual foi? Ele chegou aqui e começou a corrigir. Eu falei, pô, aqui é razoável. Deixa eu dar um zoomzinho. Zoomzinho não, né? Um zoom. Um zoom aqui. Pá. Pronto. Aqui é interessante uma região. Se tiver um bom rompimento aqui e tal. E aqui ele se mostrou essa consolidação e depois ele rompeu. Ó. Vou mostrar aqui. Pá. Aqui foi. E aqui ainda deu um susto, né? Porque se tu entrou aqui, que foi onde eu marquei, ele rompeu e voltou quase tudo. Pô, sustaço. Depois ele foi. E aí a segunda entrada seria a entrada mais segura, porque ele rompeu, né? E aí ele consolidou aqui pequenininho, deixou esse gift, a partir daqui já podia entrar. Deixou outro gift, aí esse gift já podia entrar. E aí que foi a entrada mais segura, que podia ter pego ali e foi. Por que esse alvo tá ali? Mesma coisa de sempre, tá, pessoal? Fibonacci. Aqui não, Fibonacci daqui. Não, daqui então. Isso, Fibonacci dessa perna, beleza. E aí deu seus pontinhos ali, que eu não sei quanto foi, só pra ver aqui. Tá, porra, 600 pontos, se for daqui uns 400, né? Pô, bom, né? E aí ele corrigiu. Tava embolado ali, 105 mil, né? Bem agarradinho, fica meio embolado mesmo. E aí qual foi o lance? Aqui ele mostrou uma força vendedora, eu tava olhando 15 minutos também, e me interessou por causa disso. Ele deu uma porrada forte para baixo, tentou mais uma, né, no caso, e começou a voltar. E aí eu tinha dois pensamentos aqui. Vou mostrar o 15 minutos depois para explicar o porquê. Aqui, como ele já tinha rompido esse fundo, se ele fizesse um pullback para descer, tinha uma boa entrada, só que muita coisa na frente, faixa de Gaza, topo, VWAP, 50, então eu não entraria. Ou se ele fizesse um Red Bar Takeout, que é superar essas duas barras aqui, que foi o que aconteceu. Um candle, dois candles. No 15 minutos, olha só. E aí depois ele foi embora, tá? Mas aqui. Olha só no 15 minutos como foi bem mais bonito. Ele tentou romper a média de 9, não conseguiu. E fez um Red Bar Takeout ou um Twin Towers, se for olhando no 15, né? São só duas barras. Que levou embora. E aí eu entrei forte, né? Porque além disso ele estava corrigindo na faixa de Gaza. Então foi bem relevante essa entrada. Eu pretendia sair aqui em cima, só que... Ah, tá, importante. Meu gerenciamento do trade. Primeiro, meu gerenciamento de risco, né? O stop mais correto tá aqui embaixo. Faz todo sentido. E aí daria uns 400 pontos para um gain de 500 pontos, que era o ideal. 500 e um pouquinho. Tá, não importa. Por que eu coloquei aqui? Porque isso aqui já me mostrava que ele não estava querendo passar 20. Aí aqui, de novo. Então, se ele violasse aqui e deixasse esse pavio para cá para baixo, eu pensei em colocar aqui, na real. Depois que o candle fechou. Mas eu mantive aqui. Se ele violasse esse pavio e voltasse para baixo da 20, era venda. Então, eu não poderia deixar isso aqui embaixo. Eu ia tomar um stop, eu ia tomar mais 150 pontos de graça. Então, eu não fiz isso. Eu deixei o stop aqui. Beleza. A partir do momento que ele rompeu o fundo, eu já suspeitava isso, ele violou o stop de um monte de gente. Então, aqui ele deu uma esticada rápida e aí eu já coloquei no 0 a 0, porque mesmo esquema. Aqui ele poderia violar e voltar. Então eu coloquei no 0 a 0 e aí deixei que não dá. E o 0 a 0 também era o fundo desse candle aqui. Não foi nem 0 a 0, eu botei abaixo aqui para um pouquinho mais de segurança, mas
era esse fundo aqui. Então, foi embora e foi deixar o candle rolar. Aqui, qual foi o lance? Por que eu saí aqui e não fiquei esperando? Eu tava esperando, eu tinha até ido andar pela casa e tal, pra não ficar olhando o trade. Mas aqui, ele partiu mais ou menos daqui onde ele fechou, né? Pra cá, muito rápido. Ele deu tipo um slippage. E aí me assustou, porque poderia ser um final de movimento. Porque essas duas linhas são os topos do dia anterior que eu falei. E aí eu saí na mão. Aí eu saí na mão e nem consegui sair aqui pra cima, eu saí mais aqui pra baixo. Mais pra linha de baixo do que pra linha de cima. Mas, cara, vida que segue. Eu tava acompanhando o gráfico de 15, o gráfico de 60 também foi muito bonito, porque olha só, nessa minha entrada, pouco depois da minha entrada, mas eu já tava olhando isso daqui, ele tava mostrando esse gift aqui. Então tava muito bonito, sabe? Mas beleza. Esse foi o índice, não teve mais nada. Aqui ele começou a consolidar e rompeu para baixo. Você pode falar que aqui é uma bandeira para venda, esse giftzinho. Eu não confio. Então o movimento de alta estava muito forte. Então foi isso o índice para hoje. Vamos para o dólar. O dólar hoje foi horrível. Eu acabei não fazendo marcações, mas o dólar foi bem feio. Vou marcar só esse topo aqui. F3. Mas acho que também não teve nada não. Foi embolado igual o índice. Foi andando, tentou subir. Isso estava me assustando em algumas entradas, porque o índice estava subindo junto com o dólar. E quando os dois estão para o mesmo lado, alguém está errado. O S&P também estava para o lado contrário. Estava uma confusão. Ele caiu aqui sem avisar ninguém. Então eu não enxerguei a entrada. Alguém pode dizer que depois de romper esse fundo, ele deixou esse gift para entrar. Eu não confio, sinceramente. Aqui você poderia falar um pouco mais isso. Porque rompeu esse fundo, vai fazer... Tá formando uma bandeira, né? Complexa. E aí você entrar. Mas como a bandeira é complexa, você tem que esperar o fechamento abaixo e esperar uma correção para entrar. E aí ele não fez isso, né? Tá vendo? Aqui como é que tá feio. Não fez. Beleza. Aí ele foi subindo devagarinho, rompeu a VWAP, chegou na linha d'água e começou a fazer uma bandeira. Como já está marcado, mas eu já tinha visto isso de qualquer forma. Como eu sempre falo, não estou operando dólar. Montou essa bandeira. Ai, cacete, acabei passando direto. Mas olha só, montou essa bandeira. Ele tentou violar, deixou esse giftzinho, rompendo, e violou. E aí, qual o lance? Eu vejo duas formas de entrar. Uma forma bem agressiva, que é nesse gift aqui que eu falei, porque ele já deixou um candle aqui melhor, e depois deixou um gift. Então você pode entrar ali. E aí o stop estaria aqui, como é um esquema de sempre, né? Stop no fundo. Aparência. Medo, 2. E o gain. O alvo estaria... Deixa eu abaixar um pouquinho. O alvo estaria no Fibo. Aí você pode enxergar dois alvos aqui. Um que eu acho mais interessante e outro que eu acho menos interessante. O primeiro, essezinho aqui, primeira perna de baixo. Aqui ele já bateu na cara, então faz sentido. Esse aqui está próximo do fundo. Então você teria um alvo por aqui, que seria um alvo de 19 pontos. Ou você teria que entrar aqui também, né? Que é no rompimento de tudão, que também é válido. E aí esse alvo está bem pequeno para um stop. Aí eu cogitaria o stop botar abaixo dele mesmo, tá? Porque, pô, muito arriscado isso. Então, a segunda entrada aqui, tá? Deixa eu marcar aqui. E um possível segundo stop aqui. E aí vai do que cada um acha melhor fazer. E o segundo alvo que eu acho mais interessante, porque aquela parada que eu sempre falo, você traça o Fibo e vê como é que está casando tecnicamente. E olha como é que esse segundo alvo aqui, ele casou perfeitamente aqui com o ajuste. Então acho bem mais razoável. E aí, de qualquer forma, eu teria saído aqui. Eu não teria saído ali, eu teria saído por aqui. Porque eu topo anterior, sabe? Então, na pior das hipóteses aqui, você defendia, você começava a defender pelos 2 minutos da vida. E aí você ou saía lá mesmo, ou você saía antes. Mas foi isso também, o dólar não teve mais nada além disso. Até que acabou o dia, no caso. Então, tá vendo? Foi uma operação meio tarde, então eu acabei não prestando atenção nisso, agora explicando. Mas muito tarde para fazer essa operação. Eu não faria também por causa disso. Beleza, fechou, valeu, é nóis.